Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula de comunicação empresarial. A gente está no tema ainda formas de comunicação na empresa. São 4 as formas de comunicação, a gente já tratou de 2 delas. Uma é a comunicação cultural, que é aquela comunicação mais horizontalizada, e a outra é a comunicação administrativa, que é uma comunicação mais verticalizada e que é feita da empresa para os seus públicos, seus colaboradores, fornecedores, enfim. Essas formas de comunicação, elas coexistem dentro da empresa, é sempre importante lembrar disso, e elas são os instrumentos mais importantes que um comunicador precisa identificar quando ele começa a trabalhar numa empresa na área de comunicação estratégica. Então, entender a comunicação cultural, que é essa comunicação que é feita entre os públicos internos, a comunicação administrativa, que é uma comunicação mais formalizada, muito mais rígida, né, mais pesada, é uma comunicação que necessita que a gente dê atenção para ela, estabeleça canais corretos, linguagens corretas, para poder fazer com que a mensagem transcorra da melhor maneira possível. Hoje nós vamos ver outras 2 formas de comunicação e a gente encerra esse assunto. Mas antes, só para a gente introduzir bem a questão das formas de comunicação. Então, a gente entra com a cultura empresarial, tanto as formas de comunicação estão nesse âmbito, né, da cultura empresarial, que nada mais é do que a concretização do sucesso ou do fracasso de uma empresa, né? A cultura empresarial, ela é responsável por transparecer a identidade da empresa junto à comunidade, né, junto à sociedade em geral. Então, uma empresa, quando ela tem uma cultura sadia, quando ela tem uma cultura bem organizada, bem conduzida, com comunicação, com sociabilidade dentro das suas atividades, ela consegue transparecer sempre uma identidade de uma empresa sadia. Isso é importante. Você vê que a comunicação está nesse âmbito também. Ao mesmo tempo, uma boa cultura pode motivar os funcionários também a crescer dentro da empresa, né? Então você tem muitas vezes o funcionário que é motivado a estar ali, a vestir a camisa, que é um termo tão desgastado, mas é um termo tão real, né? As pessoas que gostam da empresa, entendem a empresa e querem que a empresa cresça, ela está muito mais preocupada, não com questões pessoais ou se ele está trabalhando mais ou menos, ele está muito preocupado com a questão mesmo do quanto ele pode fazer com que aquela empresa cresça e ele automaticamente também cresça junto, né? Ele está desenvolvendo a sua profissão, ele está desenvolvendo sua atividade profissional e quando ele faz isso num ambiente saudável, né, num ambiente motivado, ele consegue também levar essa cultura empresarial muito mais para frente, né? Ou seja, ele acrescenta, né, dados a essa cultura empresarial. E o contrário também funciona. Se você tem uma cultura empresarial muito mais desgastada, quer dizer, a desmotivação aparece para o funcionário de uma maneira muito forte. E aí você, na verdade, é natural que o ser humano deixe de fazer as suas ações quando ele percebe que não tem ninguém por ele, ou quando ele percebe que tanto faz o que ele está fazendo ali dentro, como tanto fez, né? Então, se ele não é uma pessoa que está motivada dentro da empresa para fazer com que ele trabalhe, então dificilmente as coisas vão dar certo. Uma boa cultura pode motivar os funcionários e pode ajudá-los a crescer também. Isso é uma questão também, a cultura empresarial, é uma questão também de comportamento. A cultura organizacional, né, também determina como os funcionários vão enxergar o negócio e vão agir dentro dele. Quer dizer, eu estou fazendo parte desse negócio ou só estou emprestando não, mas eu só estou vendendo a minha força de trabalho. Veja que tem uma diferença muito grande entre você vender a sua força de trabalho e você fazer parte desse negócio também, mesmo que você não seja um sócio, né? Então, o comportamento dessa pessoa dentro da empresa está motivada dentro da cultura organizacional, está dentro de um ambiente que vai favorecer o seu crescimento, quer dizer, o seu comportamento é outro, o seu comportamento é muito diferente, né? O seu comportamento é um comportamento totalmente mais organizado nesse sentido. E, gente, a comunicação está entre os fatores que vão promover, então, uma cultura organizacional concreta. Essa introdução de cultura organizacional. Porque, cara, talvez seja a comunicação um dos instrumentos mais fundamentais para que a prática estratégica
da cultura organizacional aconteça da melhor maneira possível. Quer dizer, eu trocar informação, eu trabalhar a informação, trabalhar as formas de comunicação dentro da empresa é tão fundamental como cuidar da saúde financeira dessa empresa. É tão fundamental quanto eu cuidar da saúde do RH dessa empresa ou da logística dela. Por quê? Porque essa troca de informações é a troca de informações que vai fazer com que o funcionário sinta-se ou mais tranquilo ou mais ciente das questões que ele tem que realizar, né? Ou seja, ou ele se sente também privilegiado nesse momento com relação a tudo aquilo que ele está querendo fazer dentro da empresa. Então, as formas de comunicação atuam nesse sentido. A gente viu que as formas de comunicação são 4, né? A primeira é cultural, a gente já viu, natural e popular, denuncia os climas internos. A outra forma de comunicação, que é a administrativa, que são as informações que partem da empresa para os públicos de interesse, é uma comunicação muito mais travada e mais formalizada. Aí nós temos outras duas que a gente ainda não viu. Tem uma aqui que eu vou passar muito rápido nela, mas ela não é que ela não seja importante, mas no sentido assim mais executivo da palavra, ela é uma forma de comunicação muito natural, né? Muito presente aí na empresa, que são os sistemas de informação. E o que são os sistemas de informação? São todos os dados gerados por uma empresa a partir do funcionamento de seus setores. Isso quer dizer que uma empresa, a partir do momento que ela abre as portas de manhã, até o momento que ela fecha as portas à tarde, ela gera dados. Pessoas entram, serviços são feitos, números são gerados, serviços são gerados. Então, tudo isso vai acrescentando, são dados estatísticos que vão acrescentando, que vão alimentando os sistemas de informação de uma empresa. Esses dados, eles não estão bagunçados, cada dado está no seu determinado segmento. Então, às vezes eu tenho numa empresa, por exemplo, vamos imaginar assim, uma empresa têxtil, né, que ela fabrica camisetas. Então, quer dizer, eu tenho, num dia de trabalho, eu tenho X funcionários que participaram de toda a produção de confecção, eu tenho tantos coordenadores, eu tenho 7 chefes, eu tenho mais 2 supervisores. Naquele mesmo dia de trabalho, isso fica ali, ó, guardado no setor de RH. No setor de produção, os dados estatísticos que vão ser gerados são quais? Quantas peças foram produzidas naquele dia? Então, quanto de matéria-prima entrou, quanto de matéria-prima foi usada e quantas peças finais saíram naquele dia. Então, quer dizer, tudo isso fica ali no setor de produção, esses dados vão sendo acumulados ali. Quer dizer, são dados naturais que são gerados simplesmente pelo fato da empresa existir. Simplesmente pelo fato da empresa existir. Então, esses dados podem ser mais... Atenção para isso, que aí tem uma divisãozinha. Esses dados podem ser mais fixos, ou seja, a empresa foi fundada na data tal, ela está numa determinada localidade, ela tem tantos funcionários, tantos departamentos, tantas seções, etc. Tal. São dados mais fixos. E existem os dados mais móveis. Esses dados móveis são os dados, por exemplo, de produção, de serviço diário, daquilo que foi feito na manhã, daquilo que foi feito à tarde, daquilo que foi feito no dia. Enfim, isso daí vai modificando conforme o andamento da empresa. Esses sistemas de informação, eles não são exatamente cuidados por alguém, eles são gerados e vão sendo administrados dentro dentro de todos os sistemas ali da tecnologia de informação da empresa. Dentro da arquitetura de informação da empresa, esses dados vão sendo acumulados. Ele não chega na mesa de alguém e essa pessoa distribui. E ele também não fica sendo olhado o tempo todo por alguém. Acontece que, muitas vezes, eu posso usar esse sistema de informação em alguma ação de comunicação. Então, às vezes, eu preciso explicar para as pessoas quanto foi produzido no dia. Onde eu vou buscar isso? Lá nesse arquivo do sistema de informação. O sistema de informação, basicamente, é um grande arquivo de dados que estão setorizados dentro da empresa. Então, às vezes, eu quero fazer uma comunicação administrativa sobre o que a gente produziu nesse mês, e aí eu vou ter a possibilidade de buscar isso dentro dos sistemas de informação, ok? Essa é uma forma de comunicação também, junto com a cultural, junto com a administrativa, também é uma forma de comunicação. E em quarto lugar, ou seja, na sequência dessas formas de comunicação que existem na empresa, está a comunicação social. Aí, gente, vamos fazer aqui um entendimento mais rápido
e fundamental para a gente continuar nosso raciocínio. A forma de comunicação cultural, a forma de comunicação administrativa e os sistemas de informação são comunicações que eu diria naturais dentro da empresa. Elas nascem dentro da empresa simplesmente pelo fato da empresa existir. Ou seja, há sempre uma comunicação cultural, porque o público sempre conversa entre eles, há sempre uma comunicação administrativa, porque a empresa sempre precisa falar com seus funcionários, e há sempre uma geração de dados naturais, né? Uma geração de dado natural, porque a empresa simplesmente faz o papel dela. Porém, essa quarta forma de comunicação, que é chamada de social, é uma comunicação que ela é ativada quando necessário. Então, ela é ativada a partir do uso dos meios de comunicação de massa para atingir públicos internos e externos. Ou seja, lembra que eu mostrei para vocês que existem vários problemas na comunicação cultural, o principal problema ali é o boato. Lembra que eu mostrei que existem problemas na comunicação administrativa, o principal problema ali é a rigidez, excesso, né, formalidade. Ao mesmo tempo, os sistemas de informação são sistemas que eu tenho ali vários dados gerados que eu posso aproveitar para fazer campanhas, para fazer assessoria de imprensa, para levar a minha empresa para outros patamares. Quem é que faz tudo isso, então? Quem é que corrige os danos da comunicação cultural? Quem que corrige os danos da comunicação administrativa? Quem otimiza os sistemas de informação? Quem otimiza a comunicação cultural? Quem cria condições para esse público fazer uma comunicação cultural mais adequada? Cria canais para esse público, fazer um fluxo ascendente. Quem que cria condições para essa comunicação administrativa ser muito melhor, não ser tão rígida, tão vertical? É a comunicação social, entende? É quando a gente entra no processo, ou seja, nós profissionais da comunicação, entramos no processo da empresa. Então você imagina só, uma empresa X, ela tem as 4 formas de comunicação, às vezes não, às vezes ela tem só 3, que são as naturais, que são a cultural, administrativa e a informação. Se eu for contratado para trabalhar nessa empresa como um consultor de comunicação, o que eu posso criar ali? Uma quarta forma, que chama-se social. E aí, o fato de eu chamar ela de social significa que eu estou socializando a informação. Socializando a informação no âmbito cultural, socializando a informação no âmbito administrativo, aproveitando ao máximo os dados que são gerados pelos sistemas de informação. Então, gente, essa quarta forma é a que mais nos interessa no sentido prático do trabalho. Prático. Eu estou falando muito para vocês, aproveitem para trabalhar comunicação cultural, aproveitem o mercado para trabalhar comunicação administrativa. Aí você deve falar assim, mas como? Como que eu vou fazer isso? Quais são as minhas ferramentas? Qual é o meu instrumental para fazer isso? E eu estou dizendo, é a partir da comunicação social, né? Ou seja, a comunicação que é feita com o uso de meios de comunicação de massa para chegar em todos os públicos que eu preciso da melhor maneira possível. Beleza? Vamos lá. Vamos entender então a social nesse gráfico aqui, mais ou menos assim, como se ela pegasse as 3 outras formas de comunicação. Você está vendo, a comunicação social, ela atua também no âmbito da comunicação cultural, ela atua também no âmbito da comunicação administrativa e ela atua também no âmbito dos sistemas de informação. A comunicação social, ela pode destravar a comunicação administrativa e fazer com que o público interno receba melhor as informações. A comunicação social pode otimizar a comunicação cultural, pode criar canais, pode criar mensagens melhores, fazer com que esse público entenda mais o que a empresa quer. Ela pode permitir, dentro do âmbito da comunicação cultural, que o público fale, que o público tenha condições de falar, porque se você não oferece condições, ele acha um outro meio. A gente fala muito disso, né, da rádio peão, do boato, enfim. E a comunicação social, então, que vai executar isso para a gente. E muitas vezes eu tenho empresas que têm dados estatísticos importantes, em que, se eu trabalhar bem esses dados estatísticos, eu posso tanto motivar o público interno, como também melhorar a minha imagem externamente. O que eu faço para isso? Uso a comunicação social, né? Ou seja, gente, eu posso fazer um mundo de comunicação usando essas 3 formas de comunicação, mas tendo sempre como parâmetro de uso a comunicação social.
Entende, não? Então, ó, por isso que eu falo que a comunicação social é a única que não é natural. Ela é ativada, ela precisa ser ativada para atingir as outras formas de comunicação que existem numa empresa. Isso significa também dizer que a comunicação social atende, então, duas colunas, tanto o público interno como o público externo. A gente está falando aqui, então, de duas expressões bem comuns na nossa área: comunicação interna e comunicação externa. Ou seja, quando você fala assim, vou fazer um trabalho de comunicação interna, bom, você está fazendo um trabalho de comunicação social voltado para públicos internos. Ah, vou fazer um trabalho de comunicação externa, vou fazer um outdoor. Você está fazendo um trabalho de comunicação social voltado para público externo. Vou fazer assessoria de imprensa, professor. Comunicação social voltada para público externo. Professor, nós precisamos fazer uma campanha para mobilizar os estudantes aqui sobre o coronavírus. Comunicação social voltada para o público interno. Comunicação interna, comunicação externa. Ok? São essas duas colunas. A comunicação social sempre está atenta a essas duas colunas. Numa próxima aula ali, você vai ver o que é a comunicação interna. Como que ela funciona, como é que ela age dentro da empresa, o que você precisa fazer para ela ficar boa. Por enquanto, vamos continuar aqui na comunicação social. Quem é que ativa a comunicação social? Quais são os profissionais que conseguem ativar essa comunicação social e conseguem mobilizar a empresa a partir dos dados trabalhados? Bom, marketing faz isso porque trabalha o conceito. Publicidade e propaganda faz isso também, porque faz venda e promoção. Relações públicas faz pesquisa e política de relacionamento. E o jornalismo trabalha com a informação. Então, quando eu estou numa empresa que eu tenho que trabalhar essa comunicação social, eu tenho tanto que trabalhar conceito, tenho tanto que trabalhar venda e promoção, tenho que trabalhar pesquisa e política de relacionamento, e eu tenho que trabalhar as informações. Então eu tenho que criar canais que vão trabalhar só com informação, eu tenho que pensar em relacionamento entre setores internos, relacionamento entre setores externos. Por exemplo, uma empresa tem que ter relações diretas com os poderes executivos e legislativos, tem que ter relação externa com sindicatos, tem que ter relação externa com o Ministério Público. Quem que faz isso? Isso é uma forma de comunicação social. Está no âmbito de quem? Dos relações públicas. Só o relações públicas? Que é formado em relações públicas? Não necessariamente. Se você é um publicitário e tem essa capacidade de fazer relações públicas, você vai fazer. Agora, ele é o cara mais específico. Se a empresa precisa fazer venda e promoção externa, que é natural, o que é muito natural, né? Fazer venda e promoção externa, então criar canais, criar um jeito de oferecer o teu produto, conseguir anunciar teu produto, propagandear teu produto, está no âmbito da publicidade e propaganda, mas é um campo de comunicação social. E se eu preciso trabalhar o conceito, eu também vou atuar dentro da comunicação social. E olha só, pode ser interno, pode ser externo. Internamente, quando a gente trabalha com esses públicos mais ligados à empresa. Externamente, quando eu estou trabalhando com a sociedade em geral, quando eu estou mobilizando a opinião pública. Então, gente, ó, comunicação social é aquela quarta forma de comunicação que não é ativada, que não é natural, ela tem que ser ativada na empresa. E ela é trabalhada a partir dessas quatro profissões, dessas quatro grandes áreas da comunicação: marketing, publicidade, propaganda, relações públicas e jornalismo. Não significa que eu preciso ter 4 profissionais na minha empresa. Eu posso ter um só que tenha domínio da área ou terceirize outras áreas. Mas eu tenho que saber que, de alguma maneira, essa comunicação social tem que abranger essas 4 áreas aqui para ela conseguir ter oferecer uma mensagem melhor para o público que ela está atendendo. Em comum, as áreas vão operar na produção de conteúdo. Essas áreas todas, marketing, publicidade, relações públicas e jornalismo, atuam na produção de conteúdo. O que as diferencia, na verdade? O que as diferencia vai ser o que as diferenciam são os suportes, as plataformas e as linguagens. Cada um vai ter seu jeito de chegar no público, interno ou externo, mas todas elas estão no âmbito da comunicação social. Gente, importantíssimo, naquele texto lá que eu dei para vocês, que é desse livro aqui, ó, comunicação, aqui, ó, eu sempre enrosco aqui, não, aqui, isso. Tratado de Comunicação Organizacional e Política. Nesse texto aqui, a comunicação social ela aparece especialmente primeiro
ela aparece primeiro aqui, ó, na página 36, e ela fala aqui, ó, a comunicação social é aquela que envolve as áreas de jornalismo, relações públicas, publicidade e marketing, é a mais desenvolvida tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista operacional e tecnológico. Depois, você vai ter de novo essa comunicação social, aqui, ó, na página, para você estudar depois, na página 53, essa parte aqui, ó, que vai falar tudo isso que eu acabei de dizer nessa aula, tá aqui nesse texto, na parte de comunicação social, e eu só, aqui, ó, isso, então, isso, exatamente, tá toda aqui, ó, na página 53 e 54, que você vai ter toda essa parte que eu acabei de explicar para vocês sobre a comunicação social. Gente, dessa forma a gente finaliza as 4 formas de comunicação que existem dentro da empresa: cultural, administrativa, sistemas de informação e a comunicação social. A partir de agora, continuamos somente pensando o seguinte: temos sempre que otimizar, temos sempre que resolver problemas de comunicação dentro da empresa, tanto da parte cultural como da parte administrativa. Como fazemos isso? Usando a comunicação social. Usando a comunicação social, que atende 2 colunas: comunicação interna e comunicação externa. Então eu tenho que tanto atuar no âmbito da comunicação ligada aos públicos internos, como atuar no âmbito da comunicação ligada aos públicos externos. Ok? Então a gente começa a ver agora o que é a comunicação interna, né? Como é que a gente pode resolver principalmente as comunicações internas, saber o que ela é, como que funciona. Lógico, gente, vocês vão ter aulas muito mais específicas de comunicação interna, mas nós vamos dar uma boa pincelada sobre isso a partir da próxima aula também. Beleza? Grande abraço para vocês, até mais.